Meu nome é Nanusa Luiza de Menezes. Aliás, esse nome sempre foi um problema para mim, mas eu quero dizer que eu nasci em São Roque, em 27 de setembro de 1934, e com 3 meses meus pais foram viver lá próximo de Botucatu, mas meu pai trabalhava num lenheiro, então a gente vivia no mato, né? Um rancho de sapé. Eu nasci num rancho de sapé. Segundo a minha mãe, com 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu pus um sapatinho no pé. E quem me comprou o sapato foi a patroa dela, ela lavava roupa para a mulher do patrão do meu pai, do dono do lenheiro, que meu pai cortava lenha lá. O casal veio do norte, meu pai era paraibano, minha mãe pernambucana, e eles foram trabalhar em lenha. Meu pai cortava lenha, né? Sei que lá em Botucatu, perto de Botucatu, a gente vivia no lenheiro. E eu sei que eu nasci pus sapatinho, como eu disse, na primeira vez, com 4 anos de idade, quando ela foi me crismar, que a minha mãe disse que a patroa dela achava que eu era muito sabida, muito esperta, gostava de conversar comigo, que eu era muito falante, eu imagino. E então ela comprou sapatinho azul, vestidinho azul, fita azul, bolsinha azul, tudo azul, e que eu andava assim, olhando para o pé. Só olhando para o pé, porque eu nunca tinha visto sapato. Mas você vê, gente pobre, nós éramos pobres, mas meu pai era tão trabalhador. Ele aprendeu a ler sozinho lá no sertão do Piancó dele, lá na Paraíba. Mas ele era um autodidata, ele lia muito. Quem conversava com meu pai pensava que ele era um doutor, aliás chamava de general, porque ele tinha 1,85 m, tinha olhos verdes, um tipo europeu. Lia muito, escrevia muito, mas nunca foi numa escola, veja. E para ele sempre dizia que o orgulho maior da vida dele era ter uma filha professora da mais importante universidade do Brasil. Até hoje eu me comovo só de lembrar a emoção do meu pai. Mas assim, ele trabalhou e conseguiu dar uma vida, olha, de tanto trabalhar, ele chegou a ser o rei do fornecimento de lenha e carvão vegetal para Sorocabana, veja bem. No começo ele cortava lenha, depois ele comprava dos outros para vender, era empreiteiro de lenhas, né? E se tornou grande fornecedor de lenha e carvão. Até quando eu fui fazer uma palestra, na época que eu estava numa campanha de Defenda o Verde de Calcaia, me convidaram em Botucatu para falar. E alguém se levantou: como é que a filha do Genésio, maior derrubador de mato, vem aqui falar em proteção? Aí eu falei: bom, meu pai, ele derrubava mata e comprava para derrubar, quando ele pensava que nunca ia acabar. No Brasil tinha tanto mato, tanta mata que nunca haveria de acabar. E era importante para Sorocabana, o trem quem tinha que ter lenha e carvão para Sorocabana, né? Mas naquela época meu pai era o que recortava, estão tirando mata não sei de onde, isso foi em 1985, eu acho, que eu fui para Botucatu. E meu pai veio em 1930 lá do Recife, lá da Paraíba, né? Começou a trabalhar com lenha nessa época, mas ele se tornou grande fornecedor em até 45, essa época mais ou menos, né? Uma época que ninguém, não tinha televisão, rádio, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo que poderia acabar com a vegetação. Mas ele era uma pessoa boníssima, ótima. Bom, de Botucatu eu vim para São Paulo, meu pai chegou 6 filhos, ele falou: bom, aqui não vou ter condição para esses filhos terem um futuro melhor, vamos embora para São Paulo. Resolveu vir para São Paulo. Eu chorava todo dia quando eu cheguei de Botucatu. Eu não me conformava de ter vindo embora. Mas em Botucatu tinha uma coisa: dia do meu aniversário, era o último dia feliz da minha vida. Sempre fui muito feliz no meu aniversário. Mas em Botucatu, 27 de setembro, era o fim
do período sem escorpião. Porque em outubro apareciam os escorpiões. Meus irmãos juntavam lata de escorpião para fazer briga entre os escorpiões. Eles e os amigos, todos. Então uma vez eu fui sacudir o meu lençol, caiu um escorpião. Outra vez eu fui vestir um casaco, caiu outro escorpião. Eu tinha pavor de escorpião. E sabe que eu fui picada em escorpião? E a única pessoa que sofreu um acidente nas viagens que eu faço há 50 anos pelos campos rupestres fui eu. Um escorpião me picou o dedo. Eu falei, puxa vida, tive tanto medo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, que eu perguntei para minha vizinha, você tem medo do escorpião? Ela falou, ai, que é isso? Ela nem conhecia. Eu falei, ai pai, não quero mais voltar para Botucatu não, tá muito bom aqui. Bom, aí eu estudei no Colégio de Freira, Sagrado Coração de Jesus, muito bom, na primeira, a segunda e terceira série do ginásio. Não, é a terceira e quarta série. Quando eu me formei, eu queria continuar estudando. Aí minha mãe falou, melhor estudar no colégio estadual, que é o melhor, né? E eu fui fazer o Roosevelt. E olha, que professores espetaculares, eram fantásticos. Naquela época, os melhores professores eram os do colégio estadual, porque ganhavam melhor. Aí que começou a aparecer o Bandeirantes, naquela época. Eu promovia... Eu era muito metida no Grêmio, então promovia Ruban, encontro de vôlei, do Roosevelt Bandeirantes, Rio Branco, era o Rio Branco Bandeirantes, então eu promovia tudo que era encontro, depois tinha sempre chopp, baile, e a gente se divertia, eu adorava dançar, sempre adorei. Eu adorava dessas participações, essa parte esportiva. 7 de setembro eu ia lá para o Pacaembu, era assim, havia certame, embates, assim, como é que era? Competições entre todos os colégios do interior, estaduais. E terminava em São Paulo, na Semana da Pátria, e o Roosevelt era, né? E eu era da torcida, eu era chefe da torcida, com um bumbo desse tamanho. Roosevelt, bam, 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 Roosevelt. E quando uma vez eu lembro que a gente foi jogar contra Salto e a gente inventou uma história assim, eu não lembro, alguém inventou e nós cantávamos bico de pato, cachara de forfe, carcanha de sapo, sarto, sarto, eles ficavam loucos, né? E o Roosevelt sempre ganhava, era ótimo, eu adorava. Aí, bom, vou prestar vestibular, pra quê? Eu adorava geografia, adorava química, o professor era Simão Feigenbaum, ele era extraordinário. Eu adorava biologia, adorava português, gostava de várias coisas, porque os professores eram muito bons. Então eu gostava de muita coisa. E no fim eu falei, não, o que eu gosto mesmo é de biologia. Eu vou fazer, eu adorava, conheci o mar com 14 anos, né, quando eu mudei para São Paulo, ai que maravilha, minha paixão até hoje. Quando eu comecei a colecionar conchinha, bichinho do mar, eu punha no álcool, eu era louca pelo mar, então eu vou fazer biologia marinha. Entrei aqui para fazer biologia marinha e fiz o meu curso, eu fui muito feliz, felicíssima, com os professores muito bons. Quando eu me formei, fui dar aula em colégio, porque eu queria fazer biologia marinha, mas fui lá no cenográfico e a diretora falou, não tenho estágio agora, só daqui 6 meses. Eu não podia ficar sem ganhar, né? Tinha que trabalhar, minha família me sustentou a vida inteira. Aí eu fui dar aula em colégio. Aí eu me apaixonei, os alunos se apaixonaram por mim de tal maneira que naquele ano, no primeiro ano que eu dei aula em 8 quartas séries, 3 no colégio estadual, 2 numa freira e 2 no outro de freira, Nossa Senhora do Rosário, Maria Imaculada e Virgília Rodrigues Alves de Carvalho Pinto, esse era o estadual. Eu fui paraninfa de todas as quartas séries. Então, sabe, os alunos me adoravam. E eu não ia fazer concurso nunca, porque eu falei, não vou sair de São Paulo. Eu não vou, todo mundo, você não vai fazer concurso? Eu falei, não, porque quando você fazia concurso era assim, começava lá em Presidente Prudente, e cada ano, vários anos, você ia juntando ponto para chegar em São Paulo. Eu disse, não vou.
E de repente o governo botou, naquele ano, no ano seguinte que eu comecei a lecionar, 200 vagas. E entre elas, 3 colégios de São Paulo e o colégio que eu dava aula, que os alunos me adoravam e eu adorava eles. Aí eu falei assim, puxa, eu vou ter que fazer, eu tinha que tirar até o 3º lugar para ficar com essa vaga do colégio de São Paulo, né? Que eu lecionava. Aí resolvi fazer. E fiz, e numa dessas épocas, quando eu vim fazer a parte prática, um professor da banca era aqui da genética, o Jolie me chamou, ô Nanusa, o que você está fazendo? Eu tenho uma vaga aqui na botânica, você não quer vir? Eu falei, puxa professor, nunca me passou pela cabeça trabalhar com botânica. Eu gostei de botânica, mas eu gosto muito de biologia marinha. Aí ele falou, você pode vir aqui trabalhar comigo com algas marinhas. Você pode trabalhar com alga e quando você vai pegar a alga, você vê seus bichinhos. Foi assim que ele me convenceu a deixar meu colégio, que eu passei no concurso. Eu fiquei em 2º lugar, porque a 1º lugar era casada e já dava aula no interior. E eu fiquei em 3º lugar, por conta disso, que as 2 já davam aula, e uma era casada, tinha filho, então em pontos eu fiquei em 3º. Graças a Deus peguei aquela cadeira. Os alunos iam na igreja lá, eu fiquei sabendo lá na Largo Pinheiros, tudo com vela, acendendo vela, o professor lá, Nanusa, tinha um bando de garoto acendendo vela para você passar no concurso, coitadinhos. Foi só eu passar, vim para cá. Bom, aí o Jolie, eu falei, o professor nunca me passou pela ideia de trabalhar com botânica, né? Ele, você vem e trabalha com algas. Só que no dia que eu pedi demissão, fiz tudo o que precisava. O primeiro dia que eu estive aqui, ele falou, Nanusa, sabe de uma coisa, o Brasil está precisando de anatomista vegetal. Só tem aberta aqui em São Paulo e um milanês no Rio. Você não quer fazer anatomia? Ai, quase que eu morro. Eu falei, anatomia? Eu falo para os alunos, olha, no meu primeiro, se alguém dissesse para mim, enquanto eu era aluna, que um dia eu ia ser anatomista vegetal, eu falava, você tá louco, biruta, tá louco, imagina anatomia, coisa mais ridícula, estática, eu gosto de movimento, não gosto de trabalhar numa coisa assim. E no fim, olha, bom, o Jolie viu a minha decepção. Fiquei tão arrasada, eu chorei uma semana por conta disso depois, ele não viu, mas eu chorei. Aí ele viu que eu fiquei tão arrasada, ele falou, faz uma coisa, você vai trabalhando em anatomia, assim que eu tiver uma vaga, porque tem muita gente em alga no Brasil, era a Marilza, era Noemi, o Eurico, tinha não sei quem do Rio Grande do Sul, não sei quem do Nordeste, 2 do Nordeste, um monte, já fazendo com ele, né? Ele falou, mas assim que eu tiver uma vaga eu te chamo. Aí eu, para não fazer nada, eu tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar, pegar a planta, cortar e ver, analisar e me interessei. E aí ele chegou para mim e falou, Nanusa, 8 meses depois, tem uma vaga, pode vir trabalhar com algas. Falei, professor, agora quem não quer sou eu. Não acredito que você prefira anatomia. Eu falei, professor, eu cheguei à conclusão que a gente não gosta do que não conhece, não sabe. Quando a gente começa a conhecer, gosta de tudo. Eu acho que até uma pedra é maravilhosa, desde que a gente conheça todos os cristais que estão lá, os sistemas de classificação todo dos cristais, de cristalização, não de classificação, de cristalização. Ele ficou tão decepcionado, porque ele estava querendo que eu viesse trabalhar com ele, mas nunca me arrependi. A minha vida eu dediquei à anatomia. Eu amo anatomia, mas eu sempre fiz uma anatomia diferente. Através da anatomia eu fui descobrindo coisas. Por exemplo, Jolie, que sugeriu para mim escolher, eu estava trabalhando até com Laurácia. Ele falou, por que você não trabalha com uma família brasileira? Laurácia é tão cosmopolita. Eu falei, que família o senhor sugere? Aí ele me deu escolha, porque ele estava fazendo o livro dele e viu a deficiência de informação de várias famílias. Ele falou, ó, Eriocaulácea, Velociácea, Bromeliácea, Ericácea. O Brasil é riquíssimo, Chiridácea. Por que você não escolhe? Aí eu fui pegar o Márcios. Quando eu abri Velociácea, eu falei,
que maravilha! Aí eu fui procurar onde que nasce essa planta, descobri a Serra do Cipó, graças a Graziela Barroso. Eu fui para o Rio de Janeiro porque eu sabia que tinha veloziácea lá. Aí a Graziela falou para mim assim: minha filha, você vai trabalhar com veloziácea? Vá para o paraíso das veloziáceas. Eu falei: e onde é isso? Serra do Cipó, em Minas Gerais. Você vai, pega um ônibus, chega em Belo Horizonte, pega outro ônibus para Cerro, e quando estiver na estrada, pergunte lá para o motorista onde é o Chapéu de Sol na Serra do Cipó. É uma pensãozinha da beira da estrada, você dorme lá, de manhã você abre a janela e aquele paraíso de veloziácea. Aquela imagem, ela me transmitiu, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu via as veloziáceas sem nunca ter ido lá, eu enxergava aquele paraíso, aquele monte de planta florida. Aí eu fiquei doida, né? E eu queria ir para a serra, até que o primeiro que me levou na Serra do Cipó foi o Walter Andro, por incrível que pareça. Bom, ele estava fazendo um trabalho dele com as andiras, ele falou: olha, se vocês forem comigo até lá em tal lugar, que eu tenho as minhas plantas crescendo, me ajudarem lá, eu vou até a Serra do Cipó com vocês, levo você até a Serra do Cipó. Ah, eu me animei, né, claro. Aí fomos, ele, um aluno dele que era até da Química, o Fernando Bandeira de Melo Campos, a mulher recém-casado, foi junto, o Léo foi junto também na Kombi. Eu lembro que o Léo, chovia muito, né, à noite na pensão lá no Chapéu do Sol, e o Léo ficou pegando perereca para os filhos dele, que era tudo pequenininho, as pererecas de pijaminha, ai que belezinha, aquela coisa, né. E choveu, quando amanheceu, tava aquela neblina, aí o Walter, vamos embora, eu falei: eu precisava de ver alguma coisa antes de ir embora, vamos, mas estava chovendo muito, então vamos subir um pouco de carro. Quando chegamos no quilômetro 115, tava aquela neblina, assim, que você não enxergava nada, de repente subiu a neblina, as velozes todas floridas. Eu falei: gente, é aqui que é aqui. Este é o meu lugar, nunca mais eu vou deixar de voltar para esse lugar. E olha, fui lá, quase fui a semana passada, não fui porque, fui a semana retrasada. Semana passada com os alunos não fui porque machuquei o joelho. Mas, desde então, eu comecei a levar gente para lá. Cada viagem que eu fazia, até levar o Dr. Ailton. O Dr. Ailton falava: eu conheço, eu já tive um dia nessa serra, quando houve um congresso em Belo Horizonte, o primeiro congresso de botânica da Sociedade Botânica do Brasil foi em Belo Horizonte. E o Lair Renault levou todo mundo para a Serra do Cipó. E o Dr. Ailton, passaram o dia, foram e voltaram. E ele lembrava que ele conhecia, que ele tinha lido lá. Inclusive tinha uma planta que eu chamei de Ailtônia, mas que hoje é Barbacênia, mas em homenagem a ele, que ele tinha coletado lá na serra. Olha que interessante, né? Aí eu comecei a levar, todo mundo queria: eu também quero ir, porque eu voltava, dizia: gente, um lugar mais lindo, tanta flor. E aí o Dr. Ailton quis ir: eu vou, da próxima viagem eu vou. Foi a Marico, ele, aí o Mico, outras pessoas foram. Nossa, ele começou a fotografar, ele ficou alucinado. Aí a outra vez que eu fui, ele falou: eu também vou, outra vez. Aí já foram, ele tinha uma senhora alemã na casa dele, ele levou essa senhora alemã, levou mais o Gerhard Gottsberger, que estava chegando da Alemanha, da Áustria, não sei, é alemão, que ele é o Gerhard. E ele falou: será que cabe na Kombi? Eu falei: cabe. Levou o Gerhard, levou essa alemã. Meu Deus do céu, ficou todo mundo encantado. E ele fotografava e na volta ia projetar. Aí todo mundo queria ir. E todo mundo, eu sempre levava, né? Eu adorava ver todo mundo trabalhando. A Marli Sazima trabalhou com a biologia floral, o Ivan Sazima, porque como eu era mulher, não podia guiar carro de chapa branca. E eu tinha que ir, né? Para não ir de ônibus, eu podia ter o carro, mas eu tinha que ter motorista, só que os motoristas estavam ocupados, não podiam ir. Aí o Ivan Sazima falou: Nanusa, eu quero propor uma coisa para você. Eu estou sempre dura, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma Azari Pentax que faz ótimas fotos e eu tenho carta de motorista. Eu posso guiar o carro para você, fazer fotos
e você paga tudo para mim, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, ai, que maravilha. Então era assim, eu ia com o Ivan, enquanto eu ficava trabalhando com as minhas plantas, ele ficava atrás das pererecas. E pega a perereca, ele trabalhava em algas, com o Eurico na época. Aí, de levar as pererecas para o Werner Bokerman, lá no zoológico, aí o Werner começou a viajar com a gente. E no fim saiu uma Ilha Nanusa, lá, aquela foto lá, Ilha Nanusa. Tem um Tropidurus nanusa, que é o Miguel Trefort Urbano Rodrigues, que deu minha homenagem, Velosa nanusa, Barbacenia nanusa, Rincospora nanusa, Esterrásia nanusa. Eu até brinco com os alunos, eu falo, eu sou nome de perereca. Recentemente, uma professora da Argentina, a doutora Mercedes Arbo, ela trabalha com uma família turnerácea, tem 2 gêneros, turnera e periqueta. Ela quis me homenagear e deu meu nome, Periqueta nanusa. Eu falei, já sou nome de perereca, agora periqueta, o próximo eu não sei. Os alunos gostam dessas histórias. Bom, e com isso eu consegui trabalhar. Chegou uma época que nós vimos a necessidade de implantar um parque nacional na Serra do Cipó. Aí eu conheci o Célio Vale e uns meninos de Belo Horizonte que sabiam do meu trabalho lá na Serra, com o meu pessoal, coletando, vendo tudo. Ele me chamou, até o doutor Ailton estava vivo. Eu falei, ai professor, eles estão querendo fazer um parque lá. E eu fui com o João Semir. Fizemos uma vistoria, fizemos uma carta, uma declaração da importância. E quando foi em 75, no congresso da SBPC, lá em Belo Horizonte, foi criado o Parque Nacional da Serra do Cipó. Mas só em 84 é que foi implantado, pelo mesmo Aureliano Chaves, o Aureliano que assinou em 75. Mas o parque só foi implantado em 84. E quando eu cheguei lá no parque para ver, né, fizeram uma casa, estava lá placa de inauguração, sabe o que tem na placa? Dia da inauguração, 27 de setembro de 1984. Falei, meu pai do céu, no dia do meu aniversário, mas que ninguém sabia, né? Claro, aconteceu, essas coisas são políticas. Mas eu falei, que presente de Deus para mim, no dia do meu aniversário, até chorei de emoção de ver a minha data no parque. Bom, trabalhando lá bastante, graças a esses trabalhos todo, com toda a equipe da Botânica, Ana Maria Juliette veio, foi fantástica depois que o Dr. Ailton morreu. Aliás, eu fui ficar 1 ano na Inglaterra, e quando eu voltei de lá, a Ana falou, vamos pegar firme e fazer a flora da Serra do Cipó. Você põe seus alunos para trabalhar. Aliás, já tinha combinado com o Dr. Jolie antes, de botar meus alunos a trabalhar com plantas da Serra do Cipó para fazer mestrado, doutorado. E ele começou a fazer a mesma coisa. A Ana Juliette foi a primeira aluna dele, só que ele morreu antes dela terminar. Aí, a Ana, quando eu voltei da Inglaterra em 79, ela falou assim, vamos fazer essa flora. E aí já tinha o Pirani como iniciação científica, né, que fazia iniciação com a Ana, e tinha sido meu aluno de graduação, ele sempre me adorou. E o Pirani, e já tinha um grupinho, vamos todo mundo fazer a Serra do Cipó. E aí começou, a Mariko Megura entrou para o grupo para fazer a parte de ecologia e também botou aluno dela. E com a implantação do parque, com a flora da Serra, o povo lá de Santana do Riacho resolveu me homenagear e me dar me eleger. Eles me deram o título de cidadã honorária de Santana do Riacho. Na mesma semana que eu recebi, que eu passei a Academia Brasileira de Ciências, que o Ernesto Paterniani, meu inesquecível amigo, ele lançou meu nome para a Academia Brasileira de Ciências, porque ele achava o seguinte, que eram só cientistas de ciências exatas, principalmente, né, que publica muito no exterior, e das ciências básicas, botânica, zoologia, não tinha ninguém. Elegeram Graziela Barroso antes de mim, só que a Graziela morreu e não tomou posse na academia, nem chegou a tomar posse, morreu naquele ano, antes do dia.
Aí ele resolveu lançar meu nome e, por incrível que pareça, eu fui votada no Brasil inteiro e eleita para a Academia Brasileira de Ciências. Fiquei muito honrada, mas na mesma semana que eu recebi o título de cidadã honorária de Santana do Riacho. Claro que Santana do Riacho, para mim, representava o meu trabalho, minha paixão da minha vida inteira. De Serra do Cipó passando para Diamantina, depois para Chapada Diamantina, para toda essa região, todo mundo trabalhando. Aí em colaboração com os ingleses, eu voltei da Inglaterra, a Ana ficou um tempo lá, o Simon Mayo veio, o Raymond Harley, e fizemos uma colaboração. Aí veio uma equipe grande da Inglaterra para fazer o estudo lá da Chapada Diamantina. Mas tudo isso começou com a gente, aliás, começou com a Graziela Barroso, dizendo, lá é um paraíso das velociáceas, né? E foi assim, graças a Deus, eu fui paraninfa agora, imagina, com 76 anos, paraninfa da turma de 2006. Mas foi uma homenagem tão linda que eles fizeram na festa, né? E eu, bom, eles adoram me ouvir falar, porque eu sempre falo, biólogo é biologia é a carreira mais linda do mundo, eu sempre dou parabéns você que é biólogo. E sempre falo, biólogo não fica rico, mas é feliz até morrer. Eu, por exemplo, olha, tenho tantos planos, fazendo tanta coisa, publicando, estou mandando o segundo trabalho para publicação neste ano, do congresso que eu fui no Chile, que foi um sucesso, a mesa redonda que fizemos lá, uma linha minha de monocotiledôneas, né? E agora está crescendo. E pediram urgente, porque falaram que foi a melhor reunião do latino-americano que aconteceu no Chile, em outubro. E já mandei o trabalho, e agora estamos mandando uma para uma revista lá do Japão, que é do mestrado da minha aluna, e tem um monte de ideias agora com biologia molecular, trabalhar com marcador molecular, para ver se tudo isso que a gente está vendo na anatomia realmente... E está dando tudo certo, né? É uma maravilha. Então eu sou profundamente feliz. Eu acho que eu dei uma contribuição grande, olha quanta medalha que eu tenho, quanta placa que eu recebo. Uma delas que me causou assim muita emoção. Bom, aliás, eu também tenho medalha de mérito científico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu recebi e depois, quando eu fui eleita para a academia, o atual governador do estado do Recife, lá de Pernambuco, Eduardo Campos, ele era ministro de Ciência e Tecnologia. E quando ele viu que eu fui a única mulher, todos que foram eleitos naquele ano, éramos 25 homens e eu a única mulher, ele falou, nossa, a academia precisa abrir para as mulheres, não é possível uma coisa dessa. 15 dias depois apareceu no Diário Oficial ele indicando meu nome para receber a medalha de mérito científico nacional, lá em Brasília. Olha só que chique, né? Mas eu falo assim, o que eu gosto, por exemplo, a Sociedade Botânica de São Paulo, por exemplo, eu não sou sócia. Por quê? Porque eu sempre achei a minha vida inteira que a gente tinha que ter uma sociedade botânica no Brasil. E nós tínhamos a Regional de São Paulo, e eu trabalhava muito pela Regional de São Paulo. Inclusive encabecei essa campanha Defenda o Verde de Caucaia, conseguimos evitar que construísse o aeroporto lá em Caucaia, tirar o cinturão verde que abastece a cidade, o manancial de água, para fazer um aeroporto internacional, e o que viria em volta depois? Acabaria toda aquela mata. E nós trabalhamos, eu trazia Burle Marx, Lutzenberger, Elizabeth Saber, todo mundo para falar, e eu fazia as reuniões. A primeira que eu fiz, eu quis fazer aqui no meu auditório, no AG da Botânica, marquei no AG da Botânica, era aquela fila de gente para se inscrever, o pessoal da FAO, todos os arquitetos, todos queriam, porque o Burle Marx ia falar, Lutzenberger ia falar. Aí eu fui lá na geografia, assim, seu auditório é maior, será que eu posso fazer aqui? Lá cabia 250 pessoas. Mas em menos de uma hora já tinha lotado os 200. Aí eu corri na FAO, consegui alugar, pedi emprestado a FAO
e eram só 350 cadeiras, logo completou. Aí um vigia daqui, que era meu amigo, falou, olha, por que a senhora não aluga cadeira? Pode alugar cadeira que acaba lá umas 150. Olha, aluguei 150, eram 500 lugares sentados, a fila enorme. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou garantir o lugar de quem se inscreveu até as 8 horas, quem chegar, chegou. Quem não chegar, entra todo mundo que se inscrever para sentar no chão. Olha, mais de 1000 pessoas foram assistir essa semana de palestras para defender o verde de Calcaia. E com isso foi uma luta contra o governo na época da ditadura. Eu lembro que como é que se fala? Um repórter chegou para mim, era o Marques, Randall Marques, chegou para mim e falou, a senhora ouviu falar que um vereador disse que aquilo lá não é uma Mata Atlântica, é um carrascal? Eu falei, imagine, esse é um grande ignorante. Eu fui lá, eu fui com o Burle Marx lá, fui com o pai do Walter Andro, Oswaldo Andro, que era lá do Instituto de Botânica. Fui com ele, que ele era muito meu amigo, adorava ele, né? E fomos juntos para lá, para Calcaia, para ver que tinha árvores enormes, de Mata Atlântica, claro, mexida, mas era, né? Aí eu falei, quem falou isso é um grande ignorante. E ele falou, fez várias perguntas para mim e fez as mesmas, só que era para o governador do estado, na época da ditadura, Paulo Egídio Martins. Quando chegou no dia seguinte, o Morgante estava na porta, assim, com o Jornal da Tarde, ó, vá preparando a sua trouxinha, hein? Você vai ser mandado embora. Estava assim, na primeira página, da boca do governador saía, aquilo é um carrascal, e da minha, quem falou isso mostra que é um grande ignorante. E a reportagem, eu falei, puxa vida, mas o que eu falei, eu continuava falando. Eu disse, eu não tenho medo, nada que eu falei está errado. Eu não sabia que era governador, eu não teria falado um grande ignorante. Eu falei, eu poderia usar outro termo, mas eu diria que ele não estava entendendo da vegetação, para falar daquele jeito. Bom, consequência, não aconteceu nada comigo, não fizeram aeroporto lá e graças a esse movimento o aeroporto está lá em Cumbica. Eu acho que foi a primeira vitória contra assim, da comunidade, porque na hora que eu comecei, marquei uma reunião aqui no AG da Botânica, eu falei assim, olha, a comunidade está toda mobilizada, eu convidei 4 sociedades botânicas, a Sociedade Botânica do Brasil, a Sociedade de Paisagistas, a DEMA, a Associação de Defesa do Meio Ambiente, a DEFLORA, do Paulo Nogueira Neto na época. Reunimos e falamos para a televisão, ninguém vai permitir uma coisa dessas, quem estiver contra isso, venha para uma reunião no AG da Botânica, tal hora, quinta-feira, isso foi numa segunda, na quinta-feira, às 7 da noite, nossa, ficou aquele mundaréu de gente aí. Aí nós fomos lá embaixo na geografia, que era maior, aí fundamos a Associação de Proteção ao Patrimônio da Comunidade. Naquele dia tinha tinha 32 entidades preocupadas com o problema. Então foi a primeira. Aí eu fui para a Inglaterra, fiquei 1 ano. Quando eu voltei, eu fui fazer uma excursão com os alunos para Paranapiacaba. Fazia tempo que eu não ia. Eu falei, ah, que saudade, eu quero ir. Quando eu cheguei em Paranapiacaba, eu falei, gente, pegou fogo aqui, o que aconteceu? O que aconteceu com essa Mata Atlântica maravilhosa? As cascas das árvores caíam inteiras, assim, com as epífitas, ficava aquele esqueleto de árvore, aquela fuligem preta em cima das folhas. Aí eu perguntei para os vigias, escuta, pegou fogo? Não, é aquela fuligem no fim da tarde, vem uma fumaça preta. Aí que eu vi que era tal da chuva ácida, comecei uma campanha contra a poluição de Cubatão e olha, foi outra grande vitória. Eu lembro que eu escrevi uma carta para o Estadão, dizendo assim que eu tinha ido lá,
e que aquilo era o lugar mais maravilhoso que existia, que a gente ia com os alunos e ficava comendo lanche assim, sentado naqueles musgos, e a luz que passava pelas folhagens que chegava ao chão, era lindo a gente ver aqueles raios de luz, a gente comendo e vendo aquelas plantas. Agora tudo seco, tudo estragado, tudo destruído, e não houve fogo, foi de Cubatão. Então, quando que as cosipas da vida vão tomar alguma posição? Eu lembro que eu escrevi as cosipas, tem a carta aí. Mas eu falei assim, se o Joly estivesse aqui, o Rene, porque o Rene colocou, quando instalou aquela reserva de Paranapiacaba, um livro que ele diz assim, essa reserva foi instalada, implantada, para que o brasileiro saiba na posteridade como era o Brasil quando chegaram aqui os portugueses. Nenhuma planta, nenhum animal deve ser tirado daqui, nenhuma planta, nenhum animal deve ser trazido para cá, para que se mantenha. Eu falei, se o Rene estivesse aqui agora, ele ia chorar. E o Joly também iria chorar. Eu lembro que eu levei isso daqui para mostrar em Berlim, que o Peter Heve me chamou para uma apresentação, um simpósio que houve lá de diversidade, no Congresso de 1987, julho de 87. E eu mostrei as fotos, como era Paranapiacaba antes e como estava. Olha, você precisa ver. Foi assim, a pessoa que mais perguntaram coisa, o auditório lotadíssimo, me aplaudiram tanto. Bom, ali eu fui ler o que o Rene falou, eu chorei, mas até hoje eu não consigo nem lembrar o que o Rene escreveu de lindo, porque na SBPC, houve um congresso da SBPC e eu falei isso de Cubatão, eu li o que o Rene escreveu. E o que os estrangeiros que vinham, escreviam, todo mundo deixava um depoimento. Que maravilha, é um carnaval de borboletas. Os pássaros, e não tinha mais pássaro, não tinha mais borboleta, estava tudo morto. Ah, meu Deus, graças a Deus, puseram o filtro. Começou a recuperar, mas ainda não é a mesma coisa que era antes, né? O que era nunca mais vai acontecer em Paranapiacaba. Eu sei que graças a essas coisas, muita gente que votou em mim para a academia, eu encontrava, votei em você para a academia. Eu falei, não diga, mas você me conhece? Nunca vou esquecer aquela reunião da SBPC que você mostrou o que estava acontecendo em Cubatão, não, em Paranapiacaba. Então é por conta dessas minhas atividades também, né, que provavelmente, mas eu acho que eu tenho mérito, que eu me considero a melhor, a que mais conhece a anatomia no Brasil, que mais conhece. Tem os que trabalham com ramos mais especializados, eu tenho uma visão global, meus trabalhos são sempre... E no mundo eu estou fazendo, contestando tudo que se fala em termos de anatomia, muita coisa. Então eu sei que o meu trabalho de anatomia é muito bom e que realmente eu mereci academia, por isso e por outras coisas. Meu querido, acho que mais que eu posso falar para você. Então, recentemente eu fui homenageada pela Sociedade Botânica de São Paulo. Eles me deram uma placa que eu achei linda, dizendo, entre outras coisas, homenageei a doutora Ana Nusa Luiza de Menezes pela imensa contribuição na área da botânica, pela dedicação, especialmente pelo amor à profissão, que fizeram a grande diferença na vida de muitos. Eu achei muito lindo isso, eu acredito nisso, eu tenho certeza que eu fiz isso. Agora, essa Sociedade Botânica de São Paulo, eu nunca fiquei sócia, eu pretendo morrer sem ser sócia. Porque eu era diretora da Sociedade Botânica do Brasil, aqui em São Paulo. Eu fazia todas aquelas atividades, defendo o verde de Calcaia, campanha contra a ação de poluição de Cubatão, tudo sempre em nome da Sociedade Botânica do Brasil. E com essa história de ter muitas atividades na FAO, trazendo Burle Marx, Lutzenberg, e cobrava para dar um diploma, né?
E começamos a ganhar muito dinheiro. Eu falei, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? No primeiro ano, nós fizemos uma bolsa de iniciação científica para 2 alunas, uma delas a Verônica, que foi minha aluna de iniciação, que hoje é professora aqui, fez doutorado comigo, e a outra foi dada para Solange Mazzoni, Viveiros Mazzoni, que era lá do Instituto de Botânica, foi para lá depois, mas era aluna da Valquíria Rossi Monteiro Escanavaca, na época. E nós demos uma bolsa do mesmo valor da FAPESP, por 1 ano, para 2 alunas. Para nós, eu achei aquilo lindo, né? Mas continuamos a ganhar dinheiro, porque todo mundo queria. Eu dava aula assim, botânica para paisagista, vou dar um curso de botânica, aí vinha aquele monte de gente. Então a gente cobrava taxa e com isso tinha muito dinheiro. Aí eu resolvi, falei, vamos fundar uma revista, vou fundar uma revista. Conversando no café com o Eurico Cabral de Oliveira Filho, meu colega, ele falou, você sabe que eu queria fundar uma revista? Fui falar até com o Reis, eu não lembro o nome dele, mas é uma pessoa extremamente importante aqui na ciência, e ele falou, olha, não, essas revistas só devem ser feitas ligadas a alguma sociedade. Aí eu falei, Eurico, olha, eu estou querendo fazer uma revista, vamos fazer, você topa? Ele falou, vamos, podemos tentar, né? Aí eu falei com o Walter Ando, falei, você não quer também participar? Vamos fundar? E falei com a Sônia Detrich, falei, Sônia, eu estou querendo fundar uma revista, você topa participar dessa revista? Ah, claro, não sei o que, a gente era muito amiga na época. E aí apresentei, eu tenho a ata de fundação, criei a Revista Brasileira de Botânica, a ata assinada pela Valquíria Rossi Monteiro, que era tesoureira e secretária na época da Sociedade Botânica do Brasil. Então, os 4 primeiros números eu sou editora, porque quem era diretora era editora. Só que a fama da revista cresceu, fiquei 1 ano na Inglaterra, voltei, a revista estava ganhando, era a única revista boa de botânica. E quando eu fui para Manaus dar um curso uma vez, fiquei 1 mês em Manaus, aí eu deixei de ser diretor, o Gil Felipe passou a ser presidente da sociedade, diretor da Regional de São Paulo. Então, cuidar da revista e tal. Só que eu fui para dar um curso, fiquei 1 mês em Manaus, eu sempre dava disciplina lá. Quando eu voltei, estava um estatuto pronto para se extinguir a Regional de São Paulo, criar uma nova sociedade, levando a revista. Eu quase morri. Eu falei, gente, o que é isso? Uma sociedade botânica de São Paulo não tem sentido. Eu acho que o importante é a gente se unir, não separar. Por que separar São Paulo do resto? Eu não concordo de jeito nenhum. Infelizmente, as reuniões foram feitas lá no Instituto de Botânica, que os da USP, todo mundo dando aula, não foi ninguém para lá, para tal da Assembleia. O doutor Alcides estava lá, eu falei, doutor Alcides, o senhor há tantos anos, o senhor é fundador da Sociedade Botânica, não permita que aconteça uma coisa dessa. Eu chorei lá naquela Assembleia, porque eu era a única, eu e a Ana Juliette, que falavam, não pode acontecer. Mas, claro, a maioria votou e foi feito isso. Aí, bom, levaram a revista, aí eu chamei o presidente da Sociedade Botânica, a Sociedade Botânica não estava bem organizada, era o Alfredo Gui Ferreira que era o presidente, que era assim, aonde havia congresso era o presidente 1 ano, aí escolhi o congresso na outra cidade, outro estado, 1 ano, aquele lá é o presidente da sociedade. E tinha o Ezequias Heringer, que era o secretário-geral da sociedade em Brasília. E ele, acho que, não sei, não tirou o CNPJ, não sei o que precisava. E o pessoal da SBB achou que isto era um problema muito sério, teria sido muito fácil ter ido a Brasília alguém resolver, mas ninguém quis isso, queriam mesmo fundar uma nova, né? Aí o que acontece? Fundaram essa nova, e aí nós fomos entrar, veio o advogado para ver, a revista é nossa. Só que nós nunca registramos a revista, ninguém pensava que um dia alguém ia
querer fazer isso, levar uma revista. A primeira coisa que eles fizeram foi registrar a revista em nome da Sociedade Botânica de São Paulo. Bom, o advogado veio e falou, olha, para nós, daqui 10 anos eu consigo reaver essa revista para vocês, mas vai ser tanto desgaste. Vai ser tanto desgaste entre os botânicos do Brasil e os botânicos de São Paulo, que pertencem a essa nova sociedade, que não vale a pena. Cria uma nova revista. Aí o Alfredo falou, vamos criar uma nova revista, será pela Sociedade Botânica do Brasil, Ata Botânica Brasílica, que hoje está com um índice de impacto maior que a Revista Brasileira de Botânica. Quer dizer, vai indo muito bem a Ata Botânica. Mas esta mágoa, eu falei, eu perdoei. E o que essa turma fez? Escreveram um documento para a FAPESP, dizendo que eu era editora da revista apenas porque eu era presidente da sociedade, mas que eu não tinha a menor capacidade. A história é essa, verdadeira, certo? Tenho o documento até hoje. Uma vez eu escrevi uma carta para eles mostrando o que eles fizeram, que até eles pediram dinheiro para a FAPESP, eu dei porque era Nanusa, não dei para vocês. Esse daqui não, eu dei para a Nanusa, ela que fez o pedido para a revista e foi para ela que foi dado. Foi uma confusão danada, mas depois, bom, conseguiu, claro, né, dinheiro para tocar, mas eu mostrei para eles, falei, olha, eu perdoo vocês, mas nunca vou esquecer uma coisa dessa, jamais. Esquecer você não esquece. Você vê uma coisa dessa? Era a minha alma. É como eu amo a Serra do Cipó, eu amo a Sociedade Botânica do Brasil. E o que eu podia fazer pela sociedade, eu fazia. Agora, vem um grupo e faz o que fizeram, desmancharam e se separaram. Para quê? Para que isso? Então, eu nunca concordei. E por isso que até morrer eu não vou ser sócia. Eu tenho até uma medalha, uma placa, mas só essa placa. Pronto, eu acho que não tem mais nada. A não ser a honra de pertencer a vários comitês. Você sabe que eu sou membro do CONABIO. No CONABIO, que é a Comissão da Biodiversidade, aliás, acho isso importante para falar. Existem várias comissões no Ministério do Meio Ambiente. CONAFLOR, eu representava a SBPC na CONAFLOR, mas essa daí eu não pude participar direito, né? Aí não sei nem quem está representando a SBPC agora. E ao mesmo tempo representando a academia na CONABIO, Comissão Nacional da Biodiversidade. E eu tenho participado de muitas reuniões, além de vários comitês de CNPq, eu fui várias vezes da CAPES, comitê da como é que chama aquela outra entidade que também dá dinheiro? FINEP também fui de comitê. Aliás, na FINEP eu tenho um episódio que era o seguinte, eu estava querendo ajuda para campo rupestre, né? E sabia que eu ia para uma reunião na FINEP, sabia que está o Mittermeier e um que está sempre na Amazônia, meu Deus do céu, não podia esquecer o nome dele, Tom Lovejoy. E eles iam estar. Eu peguei um projetor daquele pesado, 2 carrosséis de fotos e levei no avião. Aquele peso danado, né? Aí, 2 carrosséis, o peso. Levei. Quando chegou na FINEP, eu deixei num cantinho lá o projetor, o dia inteiro em reunião. Quando foi estava umas 4h30, estava dando para acabar a reunião, eu falei, será que eu poderia mostrar para vocês uns slides de uma região que é muito importante, que eu tenho trabalhado com o meu grupo lá de São Paulo. Aí a coordenadora da Vânia, parece, lá da FINEP, não vai ter tempo, não sei o quê. Falei, bom, se não tiver tempo, tudo bem. Mas eu não tenho tela também. Eu falei, não, mas eu projeto nessa parede branca, dá para projetar. Eu sei que a gente ia jantar num restaurante chiquérrimo, lá perto do Copacabana Palace, tudo pago pelos Mittermeier. Então, é tudo de primeira, né? Mas estava marcado para 7 horas, 6h20 acabou a reunião. Eu falei, olha, vocês podem ver uns slides que eu gostaria de mostrar? Aí não tiveram jeito, né?
a dona lá e eles queriam ver. Aí eu fui mostrando a Serra do Cipó, a maravilha. Eu falei, olha tudo isso, veja como é que fazem, tiram carvão, até raspa o chão. Eu mostrei algumas coisas que estavam sendo feitas, danos assim, mas eu mostrei principalmente a beleza. Eles falaram assim para mim, não falaram nada, falaram, mas que região espetacular, ficaram os dois querendo saber um monte de coisa de mim, né? O resto do jantar. Quando chegou uma semana depois eu recebi, eles falaram, pode pedir até $50.000, faça um pedido que eu vou lhe dar. Que eu falei que a gente precisava de um carro, que a gente não tinha carro e era muito difícil às vezes conseguir o carro do Instituto. Eles me deram $50.000, nós não só compramos um carro, uma F1000, cabine dupla, que serviu para trabalhar todo o tempo e dinheiro para várias viagens, foi uma maravilha. Então, assim eu consegui, graças a Deus deu tudo certo. E eles ficaram assombrados com o primeiro relatório que nós mandamos, aquele calhamaço. Passava de mão em mão, eu ouvi falar de um que participou na reunião, que estava em outra reunião, aliás, que eu estava lá na ilha de reunião, porque o Peter Haven me indicou para um grupo internacional do WWF e a UCN. Eu tenho até uma foto lá, que eu tive uma reunião em Berlim, naquele congresso de 87, eu já fazia parte desse grupo. Depois uma reunião na ilha de reunião, foi quando eu fui para Madagascar. Já que eu estava na ilha de reunião para essa reunião muito boa, gente da Rússia, da China, dos Estados Unidos, vários países da Europa e eu do Brasil. E eu estava ali perto, aí eu pedi para a FAPESP uma ajuda para ir até Madagascar, já que era só sair daí para Madagascar. Aí eu ganhei uma bolsa, em princípio foi negado. E eu já estava lá gastando meu dinheiro achando que eu ia ganhar. Quando a FAPESP resolveu não me dar, eu fiquei tão indignada. Eu fiz uma carta, por que ela não podia ter negado aquilo para mim? O diretor da FAPESP mandou me chamar e mandou rever pelo assessor, e o assessor acabou aceitando e concordando de me dar. Só que quando eu pedi, era um valor, e era na época da inflação, e só me deram um ano depois, não valia nada, mas pelo menos eu ganhei. O assessor teve que dar, foi sacanagem, né? Tudo bem. Mas graças a Deus eu fui para Madagascar, coletei Madagascar, fiz um monte de outras coisas, e tem muito mais história. Mas nós não vamos sair daqui hoje, vamos almoçar agora, eu e você.